Eu acredito que a coisa mais piedosa do mundo é a incapacidade da mente humana de correlacionar todos os seus conteúdos. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio aos escuros mares do infinito e nós não devemos viajar para muito longe. As ciências, cada uma se esforçando em sua própria direção, até agora pouco nos prejudicaram. Mas algum dia, a junção do conhecimento dissociado abrirá visões tão aterrorizantes da realidade e de nosso assustador lugar nela, que ou enlouqueceremos com a revelação, ou fugiremos dessa luz mortal para a paz e a segurança de uma nova era das trevas. Howard Phillips Lovecraft. Quando a gente pensa em coisas que a ciência pode descobrir sobre o universo, geralmente a gente pensa em coisas muito interessantes, né? Coisas que deixam a gente muito animado, como por exemplo, saber a origem da vida, colonizarmos outros planetas ou termos contato com extraterrestres. Mas existe um ponto que muita gente não se toca e que pode ser algo muito real, porque pode ser que existam coisas no universo que é melhor a gente nem saber que estão lá. O que iria acontecer com a humanidade se a gente descobrisse algo que a gente não conseguisse compreender? No vídeo de hoje eu quero trazer o seguinte questionamento: e se Lovecraft estiver certo? Fala galera, beleza? Aqui é o Perfil e hoje eu tô trazendo um vídeo que eu quis fazer, assim, acho que desde que eu comecei a criar conteúdo. Desde muitos anos já, eu sou muito aficionado com horror cósmico e eu sempre tive esse questionamento na minha cabeça: e se o horror cósmico for real? Como a gente iria agir se a gente descobrisse que Lovecraft, na verdade, tá certo? E as coisas horrendas que ele descreveu nas suas histórias fossem realidade? Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Lucas capítulo 2, versículos 8 e 9. Primeiro vamos falar sobre o que é o horror cósmico. Explicando de forma simples, o horror cósmico ele é um subgênero do terror que foi iniciado no início do século XX por um escritor americano chamado Howard Phillips Lovecraft. No horror cósmico, geralmente os protagonistas da história precisam lidar com criaturas e entidades que são muito antigas e muito poderosas, que são muito além da compreensão humana. E justamente por conta dessas criaturas, principalmente, os protagonistas humanos muitas vezes não sabem nem lidar ou compreender o que é aquilo, né? O que eles estão enfrentando. E muitas vezes os protagonistas acabam completamente insanos, traumatizados ou, se eles tiverem sorte, mortos. As entidades e criaturas desse gênero, elas são tão estranhas, incompreensíveis, poderosas e bizarras que só o vislumbre delas é suficiente para deixar uma pessoa comum completamente louca. Só de ver uma criatura dessas a pessoa já cai em insanidade. Elas são tão antigas e tão poderosas que muitas vezes elas são completamente indiferentes à raça humana inteira. Elas simplesmente não ligam pra gente. E essa indiferença delas muitas vezes é vista por nós como uma forma de maldade, quando na realidade elas simplesmente não estão nem aí pra gente, a gente não significa nada para elas. Elas veem a raça humana como a gente vê as formigas, por exemplo. E é justamente esse um dos pontos principais do horror cósmico, a insignificância humana perante a grandeza do universo. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Como a gente iria agir se a gente descobrisse algo que pra gente fosse literalmente um deus, e que pior, Deus existe e não tá nem aí pra gente. O paradoxo de Fermi se refere à discrepância entre a falta de evidências conclusivas de existência de vidas extraterrestres avançadas quando comparadas à enorme probabilidade de elas existirem. Primeiramente, caso você não saiba disso, eu tenho que te dizer uma coisa: o universo é grande. Muito grande. Muito maior do que qualquer coisa conhecida, até porque a nossa realidade que a gente conhece tá literalmente toda contida nele. A gente mora no planeta Terra, que é um planeta de tamanho médio, mais ou menos assim. E nosso planeta tá dentro do sistema solar, a gente orbita uma estrela, que é o Sol, e tem vários outros planetas junto da gente, como, por exemplo, Marte e Vênus. E galera, cada estrela que você olha no céu, cada pontinho brilhante que você vê à noite, cada um deles é um sistema solar diferente.
ambiente, com seus próprios planetas, asteroides, cometas, luas. Cada um daqueles é um sistema diferente. E só na nossa galáxia, a Via Láctea tem centenas de bilhões de estrelas. E no universo inteiro é estimado que tenha mais ou menos 100 bilhões de galáxias. Você entende o quanto isso é grande? Não, você não entende, e eu também não entendo. Isso é muito, muito além da nossa compreensão. Existe uma frase que é muito dita na internet que fala que a gente conhece mais do espaço do que dos oceanos da Terra. Isso é uma mentira muito deslavada. A gente não conhece tanto assim do espaço. A gente conhece sim muita coisa, mas a maior parte das coisas que a gente conhece do espaço são ou coisas que estão nas nossas proximidades, perto do sistema solar, ou coisas que ficam naqueles sistemas específicos, tipo estrelas e planetas, por exemplo. Se tiver alguma coisa só de passagem por um lugar distante, provavelmente a gente não vai nem ficar sabendo que aquilo passou por lá. E mesmo que a gente saiba, tá tudo tão distante no espaço que talvez aquilo já passou há milhares ou até milhões de anos atrás. Os corpos celestiais vagantes que a gente conhece, tipo cometas, por exemplo, geralmente eles estão bem perto do sistema solar ou até no sistema solar. Mas se a gente olha para uma estrela ou planeta que tá, por exemplo, a 20 anos-luz da Terra, a gente tá vendo aquele corpo como ele era há 20 anos atrás. Isso porque ano-luz é a distância que a luz demora para chegar até a gente. Então a gente tá vendo aquela estrela como era há 20 anos atrás. Agora imagina uma que tá a 100 mil ou a 1 milhão de anos-luz. Pode ser que a gente tenha descoberto uma estrela, um planeta, mas como tá muito longe, se um dia a gente for de fato chegar lá para ver, pode ser que esteja completamente diferente, ou talvez nem esteja mais lá. Se, por exemplo, uma raça alienígena que tá a 60, 100 milhões de anos-luz de distância estiver observando a gente, eles vão estar vendo os dinossauros. E é justamente por isso que o espaço, ao mesmo tempo que ele me fascina bastante, ele também me assusta bastante. Justamente porque ele é desconhecido, a gente não sabe o que tá lá. E a gente também não tem ideia do que pode existir no espaço. Existe um estranho lugar no espaço que está puxando a nossa galáxia e galáxias próximas. Essa anomalia espacial está a mais ou menos 150 milhões de anos-luz de distância e ninguém sabe o que ela é. Os cientistas a chamam de o Grande Atrator. A gente tem uma ideia de como a vida funciona na Terra, mas em outro planeta, em outra estrela, em outra galáxia, pode ser que a vida seja algo completamente diferente do que a gente conhece. Quando a gente procura vida em outros planetas, a gente procura por sinais da vida como a gente conhece. Água líquida, carbono, oxigênio, esse tipo de coisa. Mas talvez a vida alienígena seja algo completamente diferente do que a gente está acostumado. A gente não tem ideia do que pode de fato existir lá fora. E é justamente nisso que eu quero tocar agora, o medo do desconhecido. Quando a gente consome uma história de terror, a gente geralmente entende que aquele monstro que a gente tá vendo naquele livro, naquele filme, naquele jogo, não é de verdade. E mesmo que a gente acredite em coisas como fantasmas, demônios, coisas desse tipo, a gente meio que já sabe o que são esse tipo de inimigos. As religiões, por exemplo, têm formas de combater demônios, combater espíritos malignos, coisas assim. A gente conhece esse tipo de inimigo, a gente sabe mais ou menos como lidar. Tem várias obras que meio que acostumaram a nossa mente a esse tipo de coisa, mesmo que muitas delas não sejam de fato realidade, tipo zumbi, vampiro, lobisomem e tal. Agora, isso não acontece quando o assunto é horror cósmico. Uma criatura de horror cósmico, a gente literalmente não sabe o que é, a gente não tem nem ideia do que aquilo pode ser. E o pior de tudo, a gente não sabe se isso existe e se isso pode existir. E se isso existir, a gente não vai compreender o que é. E eu vou ser muito sincero, eu acredito que existe sim. O próprio Lovecraft costumava dizer que o sentimento mais forte e primitivo da humanidade é o medo, e que o tipo de medo mais forte e primitivo é o medo do desconhecido. Evolutivamente falando, a gente aprendeu a sentir medo e aversão de coisas que a gente não conhece. O que é diferente da gente geralmente traz medo, aversão, ansiedade, coisas assim. Isso porque, principalmente na época das cavernas, o desconhecido geralmente significava morte. Entrar numa caverna escura, por exemplo, poderia significar que você iria ser morto, talvez por um urso ou por um tigre de dente de sabre. E é até bem interessante a gente pensar sobre o medo do desconhecido ser um fator tão fundamental nas
nas obras do Lovecraft, porque o medo do desconhecido, ele é a base para praticamente todos os preconceitos da humanidade. E o próprio Lovecraft foi um cara muito preconceituoso durante a sua vida, até para a época dele. E é esse também um dos principais motivos que tanta gente tem medo do oceano. Se você tá em alto mar, mergulha e olha para baixo, você vai ver só um vazio de água. E talvez o que te assustaria não seria nem só o fato de ter um tubarão ou alguma coisa do tipo, mas principalmente o fato de você não estar enxergando o fundo, você não sabe o que pode estar lá embaixo. O fato de você não saber é o que mais te dá medo. Hoje em dia, muita gente entende que o universo é sim bem grande e que a humanidade é só uma pequena parte desse universo. Mas ainda assim, a gente não vislumbra isso de uma forma real, digamos assim. Até porque a gente meio que não compreende isso, e eu acho que isso é meio que uma defesa do nosso cérebro, porque se a gente compreendesse o quão minúsculo a gente é, provavelmente a gente iria enlouquecer. A gente não compreende isso e o que a gente faz geralmente é deixar pra lá ou então buscar alguma forma de lidar com isso, seja por meio da filosofia, da religião, da espiritualidade, do que for. E eu não tô dizendo que sua religião ou crença é falsa, não é isso. Até porque eu sou uma pessoa espiritualista, eu acredito que tem sim algo maior do que a gente e que a gente tem, de certa forma, um propósito, mesmo que em escala menor, não em escala cósmica, mas em uma escala menor, eu acredito que a gente tem um propósito. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que o universo, ele simplesmente ele simplesmente existe. Ele não é bom nem mal e ele não liga pra gente, ele é indiferente em relação à humanidade. O que a gente faz ou deixa de fazer pro universo, isso não tem importância, porque é mais uma espécie passando por ele. Eu não sou uma pessoa nihilista, mas nem eu, e eu acredito que ninguém vendo esse vídeo seja uma entidade cósmica. E como eu disse, eu realmente acredito nessa questão de que a gente tem sim uma certa importância, mesmo que em uma escala menor, mas a gente também precisa entender que muitas vezes crenças e filosofias desse tipo são sim uma forma da gente lidar com a incerteza do universo. A matéria escura é uma forma hipotética de matéria que parece formar cerca de 85% do universo. Muitos fenômenos desconhecidos do universo implicam a existência dessa matéria, mas até hoje ela não pôde ser detectada ou estudada. Agora tenta imaginar a seguinte situação. Você tá vivendo a sua vida, indo pra sua escola, pra sua faculdade, pro seu trabalho, então de repente você vê que as pessoas na rua estão olhando pro céu amedrontadas. Você olha pro céu e vê uma criatura gigantesca passando por ele. Talvez essa criatura só esteja passando pela nossa órbita, talvez ela nem tenha vindo de fato atacar a gente, mas só a passagem dela é suficiente pra atiçar o medo em todo o planeta. Como que você iria agir? O que você iria fazer nessa situação? Nada, eu te garanto, você não iria fazer nada. E eu também não iria fazer nada. Porque não tem nada que você ou eu possamos fazer. Nada. A gente é só seres humanos. Não tem nada que a gente possa fazer contra uma criatura dessas. Só a passagem dessa criatura é suficiente pra deixar o mundo inteiro assustado e em alerta. E como eu disse, talvez ela só tenha passado mesmo. O problema é que talvez, dependendo da distância que ela passar, pode ser que ela tenha destruído algumas cidades. Só que ela não tá nem aí pra isso. O mundo inteiro fica em alerta e mesmo as pessoas que não viram essa criatura diretamente, que só viram pelo noticiário, elas também estão extremamente amedrontadas. E tudo que a gente construiu sobre a realidade, todo o conhecimento que a gente adquiriu, tudo que a gente acha que aprendeu, tudo isso iria ser questionado ou talvez iria até cair por terra. Porque como que você vai dizer que o céu, o espaço é cheio de coisas incríveis e majestosas quando um literal horror cósmico passou literalmente raspando no nosso planeta? Para você tentar entender melhor essa situação, pensa no seguinte. Imagina que você é uma formiga, você agora é uma formiga, e você vive sua vida de formiga, você sai do formigueiro, vai catar folha e volta pro formigueiro. Só que um dia, no caminho que você tava passando pra pegar mais folhas, você vê alguma coisa que você não sabe o que é, e essa coisa tá esmagando todos os seus amigos formigas. Você não sabe o que é uma coisa que até tampa o seu sol. Só que você é só uma formiga, você não sabe que você tá vendo simplesmente a perna de um ser humano, que passou por ali e acabou por pisar no seu caminho. Mas pra você aquilo é uma coisa completamente inconcebível. Mas você de alguma forma consegue escapar daquilo, você foge de volta pro seu formigueiro e imagina o tipo de história que você iria contar pros seus amigos formigas. Eu diria até que muitos dos seus amigos do formigueiro vão dizer que você enlouqueceu, mas você sabe que o que você viu
foi real. E pro ser humano que passou e esmagou seus amigos formigas, ele só passou por um caminho de formiga e foi isso. Continuou o caminho dele. Claro que isso foi um exemplo meio exagerado, até porque formigas não têm capacidade de formular esse tipo de pensamento mais racional que o ser humano consegue formular, mas foi um exemplo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. A gente vê a realidade através dos nossos sentidos, dos nossos olhos, ouvido, nariz. A gente tem uma forma de perceber a realidade, mas não necessariamente a forma como a gente percebe a realidade seja a realidade. Existe uma história muito famosa que talvez você já tenha ouvido falar na aula de história ou de filosofia, que é o mito da caverna de Platão. Resumindo de forma assim bem resumida, só para não ficar muito grande, o mito da caverna, ele conta a história de 3 pessoas que viviam trancadas, né, acorrentadas numa caverna, e elas não conseguiam olhar para o que estava atrás delas, né, no caso na entrada da caverna. E essa caverna tinha uma fogueira e as pessoas, assim, pessoas normais, elas passavam na frente da caverna, carregando objetos, carregando, enfim, coisas e tal. E a única coisa que elas conseguiam ver, as pessoas acorrentadas, elas só viam a sombra do que estava passando na entrada da caverna. Só que era só uma sombra, não era de fato o formato de uma pessoa. Então eles viam coisas que na cabeça deles faziam sentido, mas que se eles vissem a realidade veriam que é algo completamente diferente. Até que um dia chega alguém e liberta uma dessas pessoas da caverna e mostra pra ela o que a realidade realmente é. Enfim, a história é longa, mas o que eu tô querendo dizer é: talvez a gente seja as pessoas acorrentadas da caverna. A gente tá vendo a realidade de uma forma, mas na verdade a realidade que a gente tá vendo é uma parede de sombras. Mas enfim, voltando ao exemplo da criatura cósmica passando no nosso planeta, se algo desse tipo acontecesse, o mundo nunca mais iria ser o mesmo. O nosso senso de realidade iria desmoronar completamente e a gente iria descobrir que no universo tem coisas que podem acabar com a gente num piscar de olhos. As religiões e crenças também iriam mudar e muita gente iria tentar explicar o ocorrido usando coisas que elas conhecem. A ciência teria que rever muitos dos seus conceitos e formas de experimentação. E surgiriam também novas seitas e religiões que iriam se dedicar a cultuar essa nova criatura, esse novo Deus. Sendo que talvez nem seja um Deus de fato, talvez seja só um animal espacial que passou pelo nosso planeta. Mas basicamente, sim, a gente teria os cultistas de Cthulhu na vida real. Isso iria significar o fim do mundo? Provavelmente não, a não ser que esse ser de fato destruísse a gente. Isso poderia acontecer caso esse ser quisesse destruir a gente para atingir algum objetivo que ele queira, mais ou menos igual um ser humano destruindo um formigueiro ou cupinzeiro em um terreno baldio para construir uma casa. Mas assim, isso pode acontecer? Pode, mas sinceramente eu não acho que tenha por que se preocupar com isso. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, o mundo nunca mais iria ser o mesmo e bastaria um acontecimento. Toda essa discussão sobre cosmicismo, horror cósmico no geral, é uma coisa que eu acho muito, muito interessante. Porque realmente é uma coisa que mudaria o mundo completamente se acontecesse. Mas ao mesmo tempo, se você assistiu esse vídeo e tá com medo de alguma coisa do tipo acontecer, na real você não precisa ficar preocupado ou preocupada com isso. Porque assim, pode acontecer? Pode. Tem chance sim disso acontecer, mas é uma coisa que tá completamente fora do controle da humanidade. E se tem um conselho que eu gosto de falar pras pessoas é: não se preocupa com coisa que tá fora do seu controle. Apesar de que eu várias vezes falho em seguir meu próprio conselho. Mas enfim, o que eu quero dizer é: não precisa ficar morrendo de medo de um Cthulhu da vida aparecer no planeta. Se acontecer, aconteceu. Fazer o quê? É tipo você ter medo de um meteoro cair no planeta e destruir tudo. Se for pra acontecer, vai acontecer e não tem o que a gente fazer quanto a isso. E se você assistiu o vídeo inteiro, você deve ter notado que nas transições dos capítulos eu coloquei algumas coisas que pra mim podem ser evidências de que o horror cósmico é real. Eu ia colocar evidências de horror cósmico nesse vídeo, só que assim, eu separei muita coisa e o vídeo iria ficar muito, muito longo. Então eu preferi fazer um vídeo separado só sobre evidências de horror cósmico. E se você quiser ver esse vídeo, então se inscreve aí no canal, porque eu vou soltar ele algum dia. Não posso dizer quando, mas eu pretendo sim fazer ele. Eu já tô trabalhando nele, na verdade. Enfim, esse foi basicamente o vídeo de hoje. Eu confesso que ele é bem diferente do tipo de conteúdo que eu tava acostumado a fazer. E eu realmente espero que você tenha gostado, porque eu tô trabalhando nesse vídeo aqui há muito tempo já. E se você notou que eu tô meio diferente, sei lá, cabelo, barba, alguma coisa assim, ou aqui atrás tá meio diferente, é porque eu tô gravando essa conclusão meses depois de ter gravado a primeira parte do vídeo. Mas enfim, se você gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve aí no canal pra ver o que eu vou trazer mais pra frente. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e até mais. E lembre-se, aquilo que não está morto pode eternamente jazer
e em eras estranhas até a morte pode morrer.